Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que vocês estejam bem, que vocês estejam enfrentando este momento de dificuldade em que vivemos com muita serenidade e principalmente confiança em Jesus Cristo. Pois sabemos, meus irmãos, que Jesus Cristo está no controle de todas as coisas, sabemos que Jesus Cristo está conduzindo as nossas vidas, sabemos que Jesus Cristo, ele guia a sua igreja. É isso que nos dá paz, é isso que conforta as nossas almas, irmãos. Saber que o nosso Senhor Jesus Cristo tem cuidado de nós, mesmo em meio a essa pandemia causada pela Covid-19. Nós cremos que Jesus Cristo está no controle até mesmo desta pandemia e de tantas outras coisas que ainda nós enfrentaremos enquanto estivermos neste mundo. Meus irmãos, nós temos ouvido notícias acerca de pessoas que têm vindo a óbito por conta da Covid-19, pessoas que têm perdido seu emprego, uma vez que a economia está sendo afetada por conta dessa pandemia. Irmãos, e nós sabemos que mesmo sendo crentes em Jesus Cristo, nós não estamos blindados desses problemas, né? Todos nós estamos susceptíveis à Covid-19, ao desemprego, aos enfrentamentos e às tempestades da vida. Diante dessa situação em que vivemos de tanta incerteza e de tanta dor, eu gostaria de trazer então uma palavra para você de ânimo, uma palavra de consolo, uma palavra que possa confortar a sua alma e fazer com que seu coração ele fique abrigado na pessoa de Jesus Cristo. Eu gostaria de ler um texto que está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. E o texto diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco. E os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e se fez grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Meus irmãos, este texto é conhecido de todos nós. E eu tenho certeza que durante esse período em que estamos de quarentena, você já deve ter ouvido algumas reflexões ou alguns sermões acerca desse texto, em que Jesus acalma aquela tempestade ali no mar da Galileia. Meus irmãos, e baseado nesse texto, eu gostaria de trazer uma palavra para você de consolo, uma palavra para você que está enfrentando alguma dificuldade, para você que está sofrendo, para você que tem uma decisão difícil a ser tomada, para você que também está enfrentando o mar revolto e tem a sensação que tudo chegou ao fim. Meus irmãos, as tempestades sobre a vida dos filhos de Deus não são produtos do acaso, não são produtos de uma infeliz coincidência ou falta de sorte. Quero lhes dizer, não desanime, tenha paciência, Jesus está no controle. Ele é o maestro que rege a sua vida, que rege a minha vida. E eu quero trazer para você neste momento algumas reflexões sobre esse texto. Em primeiro lugar, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de dizer para você que as tempestades da vida são inevitáveis. São inevitáveis, meus irmãos. Não há como nós fugirmos das tempestades da vida. Mais cedo ou mais tarde, ela baterá a minha porta, a sua porta, a nossa porta. Ela chega para todos, homens e mulheres, pequenos e grandes, ricos e pobres, velhos e moços, doutores e analfabetos, crentes e descrentes. Se você, meu irmão, está aqui neste mundo, tenha certeza, em algum momento você vai enfrentar tempestades.
Você não é exceção, eu não sou exceção. Nós iremos enfrentar tempestades, elas são inevitáveis. Mas o que nos conforta a alma, o que nos conforta o coração, o que nos traz paz é saber que Jesus Cristo está no barco conosco. Assim como ele esteve no barco com os discípulos, assim como ele acalmou aquela tempestade, ele também está conosco. E ele também vai acalmar a tempestade que enfrentamos. Ele também vai acalmar o nosso mar revolto. Em segundo lugar, irmãos, eu gostaria de dizer que além das tempestades da vida serem inevitáveis, as tempestades da vida também são inesperadas. Elas chegam de repente, elas não mandam recado, elas não avisam, elas não mandam mensagem via WhatsApp, elas não mandam mensagem via postagem de Facebook ou via Instagram, elas chegam, ela bate a nossa porta e nós muitas vezes, irmãos, não estamos preparados. Foi assim que aconteceu com a questão da pandemia causada pela Covid-19. Uma tempestade que chegou sem mandar recado. Foi algo inesperado. E assim, irmãos, é nas nossas vidas. As tempestades chegam de forma inesperada. É uma doença, é um desemprego, é um desentendimento. Irmãos, e nós devemos estar preparados para essas coisas. Assim foi com aqueles discípulos no mar da Galileia em meio àquela tempestade. Aquela tempestade, ela foi inesperada. Eles não esperavam aquela tempestade. Mas Jesus, irmãos, estava naquele barco. Jesus acalmou aquela tempestade. Jesus também está nas nossas vidas e Ele pode acalmar as tempestades inesperadas. Em terceiro lugar, irmãos, eu quero dizer para você que as tempestades da vida muitas vezes são inadministráveis. Irmãos, aqueles discípulos conheciam muito bem aquele mar da Galileia, palmo a palmo. Eles conheciam cada lugar daquele mar da Galileia. Aquele mar era um local doméstico para os discípulos. Mas de repente, uma tempestade inadministrável, uma tempestade inesperada, irmãos, levou aqueles discípulos ao desespero. Eles não sabiam mais o que fazer. Assim nas nossas vidas, meus irmãos, as tempestades também são inadministráveis. Nós não podemos, muitas vezes, administrar os problemas da vida. Nós não podemos administrar as nossas lutas. Mas nós temos um Deus que nos ajuda, um Deus que nos auxilia neste sentido. Em quarto lugar, irmãos, eu quero dizer para você que além das tempestades da vida serem inesperadas, serem inadministráveis, as tempestades também da vida, elas são pedagógicas e instrutivas. Veja que no capítulo 4 nós podemos observar que Jesus passou o dia inteiro ensinando os discípulos e as multidões. Entre os versículos 1 e 20 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos, Jesus fala sobre a parábola do semeador. Entre os versículos 21 e 25, ele fala sobre a parábola da candeia. Entre os versículos 26 e 29, ele fala sobre a parábola da semente. Entre os versículos 30 e 32, ele fala sobre a parábola do grão de mostarda. Entre os versículos 32 e 34, Marcos diz que ele fala acerca de muitas outras parábolas. Então Jesus passou o dia ensinando a teoria aos discípulos, mas à noite ele colocou os discípulos na aula prática. É nas tempestades, meus irmãos, da vida que nós realmente demonstramos o que temos aprendido. Nós sabemos que Jesus é soberano e todas as coisas estão no seu controle, inclusive as tempestades da vida. Você crê nisso? Quero lhe dizer que tudo que temos vivido, que tudo que a Igreja do Senhor Jesus Cristo tem vivido neste momento é pedagógico. Essa tempestade que enfrentamos, ela é pedagógica. Jesus quer nos ensinar alguma coisa. Jesus quer nos ensinar algo. Jesus quer nos fazer aperfeiçoados. Ele quer nos fazer parecido com Ele. Amém, meus irmãos? Que você fique com essa palavra. As tempestades da vida, elas estão no controle do Senhor Jesus Cristo. Amém.